Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam bem, cuidem-se e cuidem de quem vocês gostam. Hoje falaremos sobre funções, que é a matéria do nosso terceiro bimestre. Farei uma revisão rápida de algumas das funções que nós já deveremos ou deveríamos saber e vou entrar já na matéria específica do terceiro bimestre, tá bom? Então, plano cartesiano, nosso conhecido, né, ele é formado por duas retas reais perpendiculares. O eixo horizontal é o eixo x, eixo das abscissas, e o eixo vertical é o eixo das ordenadas, o eixo y. No ano de 1637, René Descartes teve a brilhante ideia de relacionar álgebra e geometria, dando início à conhecida geometria analítica, ok? Aqui está o plano cartesiano, eixo horizontal, cortado perpendicularmente pelo eixo vertical, formando um ângulo de 90 graus. Aí nós temos os pontos, né? Para me formar um ponto no plano cartesiano, eu tenho que ter um valor de x e tenho que ter um valor de y. Aqui onde eu estou sinalizando, por exemplo, o primeiro número pertence ao valor do eixo x, do eixo das abscissas, que no caso é 2. E esse número 3 é o valor do eixo das ordenadas. Eu faço um tracejado em linha reta até que os dois se encontrem, e aí eu formo um ponto. Todo par ordenado, esse 2 e 3 é um par ordenado, esse 3 e menos 2 é um par ordenado, todo par ordenado forma um ponto no plano cartesiano, que tem 4 quadrantes, no sentido anti-horário, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, ok? Toma cuidado aqui, ó, para você saber fazer esse plano cartesiano e não esquecer, né? Isso é treino. Vê que o eixo x do cruzamento com o eixo y para a direita, valores positivos, para a esquerda, valores negativos. O eixo y do cruzamento com o eixo x para cima, valores positivos. Daqui para baixo, do cruzamento com o eixo x para baixo, valores negativos. Olha um outro exemplo aqui rápido para dar. O par ordenado menos 3 e menos 1. O primeiro valor sempre é o x, o segundo valor sempre é o y. Então, ó, menos 3, que é o x, com 1, que é o y. Então, eu poderia dizer, ou eu posso dizer que esse ponto aqui, menos 3 e 1, esse par ordenado, ele está no segundo quadrante do plano cartesiano, ok? Aqui, plano cartesiano, sistema de coordenadas, eu já falei, desenvolvido por René Descartes, ou Descartes, como muitos dizem. Aqui, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes no sentido anti-horário, ok? A partir daqui, nós já vamos pular, depois dessa breve revisão sobre plano cartesiano, nós já vamos pular para a função do primeiro grau, tá? Esse PowerPoint tem vários slides com todas as outras funções que nós estudamos, desde lá do ensino fundamental até aqui o ensino médio, tá bom? Mas eu vou focar naquilo que é mais importante para nós neste momento. Então aqui, ó, eu já vou pular para função afim ou função polinomial do primeiro grau ou função do primeiro grau, ok? Nós devemos observar o maior expoente da variável x. Isso é que determina se a função é do primeiro, do segundo ou do terceiro grau. Toda função do primeiro grau, ela tem esse formato genérico aqui, ó, f de x igual a x mais b. Eu também posso escrever substituindo o f de x pelo y. Então eu posso escrever desta forma, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Não esqueçam que toda função relaciona duas grandezas, tá ok? Essa é a definição de duas grandezas. E por ser função, ela tem um domínio e tem um conjunto e tem uma imagem, né? Lembra, talvez vocês lembrem daqueles diagramas de Venn, que são chamados balõezinhos. Do lado esquerdo, o domínio, tem os valores, eu posso chamar os valores de x,
eu uso a função e acho os valores de y. Então, domínio x, y, imagem. Tá ok? O a, que é o número que fica ao lado da variável x, é o coeficiente angular. Ele é que determina se a função vai ser crescente com inclinação para a direita ou decrescente com inclinação para a esquerda, ok? Olha aqui um exemplo de uma função do primeiro grau crescente. Tem até o exemplo aqui, ó. Por que ela é crescente? Porque o número que está ao lado do x, ó, aqui é um valor positivo, o 3. Tá? O valor do a no caso aqui é 3. E o b é o menos 1, que é o coeficiente linear, ok? Ó, um exemplo de como se monta. Para nós termos aqui uma reta, basta termos pelo menos 2 pontos. Professor, onde que eu achei o 0 e 1/3? Eu escolhi esses números aleatoriamente. Ok? Você poderia ter colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Para montar a reta, porque a reta é o gráfico de uma função do primeiro grau. Para se montar essa reta, basta ter 2 pontos. Os valores escolhidos depende do problema, depende da situação. Normalmente, se não há nenhuma exigência, você mesmo pode escolher esses números. Então, vamos lá, o exemplo aqui, ó. Então, eu substituí o 0 no lugar do x aqui, ó. Vai ficar... f de x igual 3 vezes 0, 0. 0 vezes 0 menos 1, deu menos 1. Então, para ordenado, 0 menos 1. O 0 é o x e o menos 1 é o y, que eu acabei de achar. Aí eu peguei e escolhi 1/3. Coloco no lugar do x aqui, 3 vezes 1/3, menos 1. Primeiro eu faço a multiplicação. Né? 1/3, 3 vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. 1 menos 1, 0. Então, este par ordenado vai ser 1/3, que é o x, e o 0 que eu acabei de encontrar, que é o y. Vou colocar esses dois pares ordenados no plano cartesiano. 0, ele está aqui, o 0 do x, menos 1 do y, está aqui embaixo, porque daqui para baixo valores negativos. Como o x vale 0, então o ponto vai ficar em cima do valor do menos 1, que é o valor que está no eixo y. Olha o ponto dele aqui, ó, menos 1. E 1/3 e 0. 1/3 é do x, e o y, o valor é 0. Como o valor do y é 0, também aqui o ponto vai ficar em cima do eixo x, ó, 1/3. Ligo os dois pontos e aí eu terei a reta, eu terei o gráfico crescente desta função 3x menos 1. Não esqueçam que aqui, eu já comentei, eu também posso escrever y igual a 3x menos 1, tá bom? Agora um exemplo de uma função do primeiro grau decrescente. Observem aqui, ó. O valor de a, que é o valor numérico que está ao lado da variável x, está negativo. Então já sei que a inclinação vai ser para a esquerda. A reta vai ter uma inclinação para a esquerda. Só de saber que o valor do a é negativo. E rapidamente, dá um exemplo aqui de como eu cheguei nos valores. Também escolhi aleatoriamente os valores de x e achei os valores de y. E formei esses 5 pares ordenados. O x valendo 0, menos 3 vezes 0, eu coloquei o 0 no lugar do x. Menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 3, 3. Então, se o x0 vale 0, o y vale 3, o ponto fica em cima do eixo y. Olha o 3 aqui, ó, que é esse valor aqui. 1 e 0. Eu coloco 1 no lugar do x, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. X vale 1 e o y vale 0. Ok? Dois. Então vamos ver o 2, colocar o 2 no valor do lugar do x. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3. Tá certinho aqui, ó. Então ficaria 2 aqui, com menos 3 aqui embaixo. O ponto ficaria aqui, tá? Aqui é só um exemplo, tá, gente? Para mostrar para vocês, principalmente esses dois valores que eu achei. É suficiente essa reta, é suficiente, eu faria ela apenas com esse par ordenado 0, 3 e apenas com esse par ordenado, desculpa, 1, 0, tá bom? Só para ilustrar isso para vocês, ok? Aí dando prosseguimento, nós vamos fazer um resumo agora. Essa foi uma breve visão da função do primeiro grau, uma revisão. Agora nós vamos para a função
do segundo grau. Slide 13, função do segundo grau. Slide 13. Olha ele aqui. Estudo das funções. Também é chamada função polinomial de segundo grau, função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática. O gráfico de uma função do segundo grau, função quadrática, é uma parábola. Como é que nós descobrimos que ela é quadrática do segundo grau? Quando o maior expoente que acompanha a variável x é 2. O gráfico, como eu acabei de dizer, é uma parábola. A concavidade, que a gente conhece como aquele buraco da parábola, ela muda. A concavidade ela pode ser para cima ou para baixo de acordo com o valor do coeficiente a, que é o número que fica ao lado da variável x ao quadrado. Se o a for positivo, a concavidade é para cima. Se o a for negativo, a concavidade é para baixo. Assim como a função do primeiro grau, ela também tem um domínio, que é os valores de x, e tem a imagem, que é o valor do y, também conhecido como f de x. Tá? Vamos pular para o 14. Aqui um exemplo de uma função do segundo grau com a concavidade, ó, aqui esse buraco aqui, ó, com a concavidade voltada para cima. Antes de começar a montar a parábola, eu já saberia, tenho que saber isso já sei disso de antemão, porque o valor do a aqui, ó, é positivo, tá bom? Sabendo que o valor do a aqui é positivo, eu já sei que a concavidade vai ter essa boca, esse buraco aqui voltado para cima, tá bom? Olha que curioso, dá para resolver, porque x ao quadrado menos 6x mais 5 igualando a zero vira uma equação do segundo grau, correto? Eu posso resolver essa equação do segundo grau usando as fórmulas de Bhaskara ou usando soma e produto. Tem problemas que você necessariamente vai precisar usar o Bhaskara, que são aquelas formulinhas delta igual b ao quadrado menos 4ac e x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Nesse caso aqui dessa função, o a é o número que está ao lado do x ao quadrado, que aqui é 1, o b é o número que está ao lado do x, que é menos 6, e o c é o número sozinho, que no caso aqui seria o 5. São os coeficientes a, b e c, ok? Nesse caso, olha que curioso, eu vou usar soma e produto. Para quem não lembra, esse 6 aqui representa a soma e esse 5 representa o produto. Dois números que somados deem 6 e multiplicados, que no caso é o produto, deem 5. A resposta é 5 e 1. 5 mais 1 não dá 6? 5 vezes 1 não dá 5? E olhem que curioso, as raízes dessa equação são justamente os pontos que elas tocam os valores no eixo y, no eixo das abscissas. Ó, aqui o 1 e aqui está o número 5. Então não vale só para esta função, vale para todas as funções. Os valores das raízes representam os valores que tocam o eixo das abscissas, os eixos x. Olha aqui. Esse 5, que é o termo só independente, termo sozinho, ele é o valor que toca o eixo y. Hoje em dia se pede muito a interpretação de gráficos. E passa a interpretação de gráficos, passa também por interpretar parábolas, retas, ok? Curvas. Então é muito importante nós fazermos essa observação. Há outros problemas que necessariamente você vai precisar usar Bhaskara para achar, por exemplo, o valor de delta, certo? E eu vou explicar o porquê aqui, ó. Antes, vamos ver aqui, ó, o coeficiente A determina se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. A maior que zero é A positivo, A menor que zero é A negativo, ok? E aqui, ó, a explicação de você achar ou não achar o delta, ó. Juntamente com o delta e o valor do delta e o valor do A, mesmo sem montar a parábola, você já descobre, por exemplo, aqui, ó, se o delta for maior que zero e o valor do A for maior que zero, obrigatoriamente a parábola vai ser com a concavidade para cima e vai tocar o eixo x em 2 pontos. Agora, olha aqui, se o delta for zero e o A for positivo, a parábola só vai tocar em um ponto no eixo x.
e aí mais esses outros quatro casos. Olha esse outro caso aqui, o delta maior que zero, só que o A negativo, menor que zero. Então concavidade para baixo, porém vai ter 2 pontos em que ela tocará o eixo X, ok? São curiosidades, interpretações que nós temos que saber para analisar e interpretar os dados passados pela função e os dados que de repente um gráfico de uma parábola nos proporciona. Cada problema é cada problema. Aqui é para como você acha o vértice da parábola. Aqui, quando a concavidade da parábola é para baixo pelo fato do A ser negativo, aqui nós chamamos de ponto máximo da parábola, aqui é o vértice. Já quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, aqui nós chamamos de ponto mínimo da parábola. Porque o que? Ela está descendo até o mínimo e depois ela começa a subir. Para se achar o vértice, seja nessa parábola com concavidade para baixo, seja nessa parábola com concavidade para cima, nós precisamos dessa formulinha, precisamos do x do vértice e do y do vértice. Tá bom? Que no caso eu calculo o x do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. O b e o a são aqueles coeficientes da equação e o delta você descobre ele usando a formulinha de Bhaskara, tá bom? E para finalizar essa aula de hoje, que já está um pouco extensa, nós vamos para função exponencial, que estão nos slides 20, 21, 22. Então, exponencial, função exponencial, lembra expoente, ok? Então, para ver uma função exponencial, tem que ter uma função que tenha um expoente. Olha lá, uma função será considerada exponencial quando a variável x estiver no expoente em relação à base de um termo numérico algébrico. Caso esse termo seja maior que 1, o gráfico da função exponencial é crescente. Mas se o termo for um número entre 0 e 1, o gráfico da função exponencial é decrescente. Então aqui ó, a representação genérica da função exponencial. Quando o A maior que 1, crescente. O A entre 0 e 1, por exemplo, 1 sobre 2, meio, está entre 0 e 1. 1 quarto está entre 0 e 1. Também tem um domínio e uma imagem, tá bom? O A é o termo numérico. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Uma função crescente. Olha a função crescente, ela nunca toca, tá? Ó, esse é o gráfico da função exponencial, lembra uma curva. Nesse caso ela é crescente, ó, ela começa em valores negativos e vai aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque o A é um valor maior, ó. Lembra que eu coloquei aqui, ó, o A maior que 1, função crescente. Ó, ela está crescendo. O A aqui no caso vale 2. O A entre 0 e 1 é uma função decrescente. Ele começa aqui, vai descendo, mas ele jamais toca o eixo, tá, gente? Dá a impressão que tocou, mas ele jamais toca o eixo do X, o eixo das abscissas. Essa é uma característica, tá bom? Da função. Aqui tá escondidinho aqui, ó, mas na verdade aqui tá que o A vale meio, tá? Esse meio aqui é o valor do A. Tudo bem? Esse é o slide 21 da função exponencial. Aqui embaixo tá a tabelinha. Com essa tabelinha é que eu consegui montar esses gráficos aqui. Lá na função do primeiro grau, você tem que ter uma tabelinha. Valor de x, acho o valor do y para ordenado. Na função quadrática, pega o valor de x, encontra o valor do y, forma os pares ordenados. Aqui é a mesma coisa, eu até fiz manualmente essa daqui, ó. Por exemplo, na função crescente, quando x vale menos 2. Eu coloco aqui. Quando x vale menos 2 aqui, ó. 2 elevado a menos 2. Aí, gente, tem uma regrinha de potenciação. Se você não lembrou, eu coloquei aqui. Eu vou disponibilizar esse slide lá no Classroom também, tá? Não está muito visível aqui, mas quando eu colocar o Classroom lá, os slides, o PowerPoint no Classroom, vai ficar visível. Quando eu tenho uma base 2 elevado, por exemplo, a um expoente 1, para mim eliminar esse negativo, eu pego esse número que está aqui em cima e coloco ele para baixo. E automaticamente eu consigo eliminar esse negativo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Quando eu elevei 2 elevado a menos 2, o que aconteceu? Cadê ele aqui? Quando eu pego 2 elevado a menos 2,
Olha lá o que aconteceu aqui, ó, 2 elevado a menos 2. Esse 2 aqui, que é a base, ele veio para baixo. Ficou 1 sobre 2 elevado a 2. Quando eu coloco esse número no denominador, aqui embaixo na fração, eu tiro esse negativo, é uma regrinha da potenciação. Aí ficou 1/4. Se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Então esse par ordenado é menos 2 e 0,25. Por isso que tem esse ponto aqui, tá? Menos 2, ó, aqui com 0,25 aqui. A mesma coisa com esses outros valores aqui. Aí eu consegui formar este gráfico. A mesma coisa valeu, né? Fazendo essa tabelinha aqui para essa função decrescente. Quando eu coloco, por exemplo, deixa eu ver que número que eu coloquei aqui. Quando eu coloco 0, vou escolher o 0 aqui. Quando eu coloco 0, meio elevado a 0, é outra regrinha matemática. Nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é quanto? Qualquer número elevado a 0 é 1, certo? Ó, apareceu aqui o meio que estava escondidinho. Quando eu elevo qualquer número a um expoente 0, ele se torna 1, que foi o que aconteceu aqui, ó. Meio elevado a 0 é 1, então eu formei o par ordenado 0 e 1. Então esse par ordenado ele está aqui, ó, 0 e 1, ó, ele passa aqui em cima do 1 nesse caso, ó. Tá bom? A mesma coisa aqui, ó, menos 2. Meio elevado a menos 2, aquela regrinha que eu falei para vocês. Só que nesse caso é uma fração. Então, ao invés desse daqui, que o numerador vai para o denominador, aqui foi ao contrário. O denominador, que é o 2, sobe para o numerador. Por isso que 2 elevado a 2 positivo, 2 vezes 2, 4. Por isso que apareceu esse 4 aqui também, tá bom? Esse é o slide 22. Então, gente, esse é um resuminho, né, de função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, antes do plano cartesiano. E com isso já vai ser suficiente fazer alguns exercícios, tá bom? Um bom dia aí para todos. Vou disponibilizar o vídeo e o PowerPoint lá no Classroom, tá? Uma boa tarde.